Ucrânia abrirá novas fábricas de armas com parceiros do Ramstein. Rússia e Azerbaijão em escalada de conflito híbrido. Berlim exorta a UE a adotar o novo pacote de sanções. Olá, eu sou Alada Filatova e isto é o UATV em português, a sua atualização diária sobre a situação na Ucrânia e no mundo. Siga o nosso canal para não perder as próximas edições. Vamos às principais notícias de hoje. A questão do fornecimento de mísseis de cruzeiro Taurus para a Ucrânia continua em aberto, foi o que declarou o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, em uma entrevista. Ele ressaltou que o sistema Taurus é extremamente complexo e que sua manutenção exige um longo período de treinamento para os militares ucranianos. Sempre ficou claro que, se fornecermos os mísseis Taurus, não serão soldados alemães que os utilizarão, e sim ucranianos. Aliás, o mesmo vale para outros mísseis de cruzeiro fornecidos pelo Reino Unido ou pela França. O problema para nós é que esse sistema é extremamente complexo, e o treinamento dos soldados para seu uso leva pelo menos meio ano. Não discutiremos mais publicamente quais armas fornecemos, nem o que fazemos para apoiar militarmente a Ucrânia, porque quero que Putin mantenha certa incerteza quanto às nossas ações no campo militar. Só uma coisa é indiscutível: a Alemanha não se tornará parte beligerante nesta guerra. A Ucrânia vai criar novas fábricas de armamento em parceria com os países do grupo Ramstein. O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov. Ele informou sobre a implementação de um regime jurídico e fiscal especial para os fabricantes ucranianos de armas e equipamentos militares, o que permitirá renovar e expandir rapidamente a produção. As instalações estarão localizadas tanto na Ucrânia quanto nos países membros do grupo Ramstein. Todo o armamento produzido nessas fábricas será destinado às nossas forças de defesa até o fim da guerra. Trata-se de um novo tipo de cooperação no âmbito do complexo militar industrial, no qual a Ucrânia é um parceiro igualitário e um ator no mercado mundial de defesa. Rustem Umerov, ministro da Defesa da Ucrânia. Desde o início do segundo mandato presidencial de Trump, a Rússia intensificou tanto a quantidade quanto a intensidade dos ataques aéreos contra a Ucrânia. Durante sua participação na cúpula da OTAN em Haia, na semana passada, Donald Trump não descartou a possibilidade de os Estados Unidos continuarem fornecendo ajuda militar à Ucrânia. Vamos ver como será, foi a breve resposta do presidente dos Estados Unidos à pergunta de jornalistas sobre a continuidade do apoio militar a Kiev durante a coletiva de imprensa final da cúpula da aliança. Ao mesmo tempo, ao planejar uma nova conversa com Putin, Trump também não descartou o fornecimento de sistemas de defesa aérea à Ucrânia, embora, segundo ele, esses sistemas também sejam necessários para os próprios Estados Unidos. Antes da operação conjunta de Israel e dos Estados Unidos contra instalações nucleares no Irã, Washington desviou para o Oriente Médio cerca de 20 mil mísseis que originalmente seriam enviados à Ucrânia. A entrega dos sistemas de defesa aérea Patriot também enfrenta incertezas. Dos 7 prometidos pelos aliados da OTAN, a Ucrânia recebeu apenas 4. Além disso, relatos sobre um possível envio por parte de Israel foram desmentidos. E não está claro se se tratava do sistema completo ou apenas de mísseis interceptores, segundo analistas. Os Estados Unidos continuam sendo o maior doador individual de ajuda à Ucrânia, mas o volume dos pacotes já aprovados pode se esgotar no verão de 2025, segundo informa o jornal ucraniano NV, com base em dados do Instituto Kiel para a Economia Mundial. O artigo afirma que as consequências do fim da ajuda americana não serão passageiras e, segundo a maioria dos analistas, podem comprometer a capacidade da defesa da Ucrânia no médio prazo. Apesar de os Estados Unidos manterem o posto de maior doador individual, os analistas destacam que a ajuda total vinda da Europa já supera a americana. Dos 114,6 bilhões de euros fornecidos pelos Estados Unidos, cerca de 90% foram investidos na própria indústria militar americana. A maior onda de assistência à Ucrânia ocorreu no final de 2024, com 26,8 bilhões de euros liberados nos últimos meses do mandato de Joe Biden. A Ucrânia depende fortemente do armamento fornecido por Washington. 86% dos sistemas de foguetes, 82% da munição de artilharia e 70% dos sistemas Patriot vêm dos Estados Unidos.
A Rússia já perdeu 1.022.000 militares desde o início da invasão em grande escala contra a Ucrânia. Nas últimas 24 horas, as Forças Armadas da Ucrânia eliminaram 1.110 ocupantes russos. Além disso, as Forças Armadas da Ucrânia conseguiram destruir 2 tanques, 3 veículos blindados, 40 peças de artilharia russa e um sistema de defesa antiaérea. Também, eles derrubaram 73 drones e danificaram 90 veículos militares russos. Um hospital em Kherson foi atacado por militares russos com artilharia na noite passada. Segundo informou a Administração Militar Regional de Kherson, 5 pacientes e 3 enfermeiras ficaram feridos. Uma das funcionárias do hospital foi internada com ferimentos causados pela explosão, concussão e uma ferida de estilhaço no tórax. Outras 2 recebem atendimento médico ambulatorial. Os pacientes também sofreram traumas por explosão, concussões e ferimentos por estilhaços. O prédio do hospital ficou gravemente danificado. Forças russas realizaram um ataque com drones contra a região de Dnipropetrovsk. Uma empresa privada em Kryvyi Rih e uma empresa agrícola no distrito de Samarivka foram danificadas. Em Pokrovsk foram atingidos um prédio residencial, uma casa, uma garagem e uma empresa de construção. Também foi afetada uma linha elétrica. Uma mulher de 69 anos ficou ferida, informou o chefe da administração militar regional, Serhiy Lysak. Segundo seus dados, 8 drones russos foram neutralizados sobre a região de Dnipropetrovsk. Em junho, Kharkiv sofreu o maior número de ataques desde o início da guerra em grande escala, declarou o prefeito Igor Terechov. Ele especificou que o exército russo atacou a cidade com mísseis, drones e bombas aéreas. Como resultado desses ataques em junho, 15 moradores de Kharkiv morreram e mais de 150 ficaram feridos, incluindo 25 crianças. O ataque mais intenso ocorreu em 7 de junho, quando os russos destruíram uma empresa civil. Sob os escombros, 6 trabalhadores perderam a vida, relembrou Igor Terechov. Durante a noite passada, as tropas russas atacaram novamente Kharkiv e sua região com drones, informou o Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia. Um drone atingiu um prédio abandonado. Os destroços causaram danos a uma oficina de reparação de veículos e a um prédio residencial, também a um edifício administrativo e a um ponto de transporte público. Não houve registro de feridos. Em Kupiansk, drones russos caíram em instalações de 2 propriedades agrícolas, provocando um incêndio. Segundo dados preliminares, 3 pessoas ficaram feridas. Na noite passada, o exército russo atacou Odessa com drones. 2 pessoas morreram. Segundo o Serviço Estatal de Emergências, um drone russo atingiu um edifício residencial de 21 andares, provocando um incêndio em vários pavimentos. 5 pessoas foram resgatadas do prédio, entre eles uma criança pequena. Os socorristas encontraram entre os escombros os corpos de um casal. Também foram hospitalizadas 2 crianças feridas, uma de 7 anos e um bebê de 3, além de 4 adultos em estado moderado de gravidade. E a Ucrânia não é o único país enfrentando ações hostis da Rússia neste momento. O Azerbaijão também está sob pressão por meio de métodos híbridos. As forças de segurança russas realizaram uma violenta batida contra a diáspora azeri em Yekaterinburgo, que resultou em 2 mortes, provocando uma forte reação do Azerbaijão e uma escalada do conflito entre os 2 países. O Azerbaijão respondeu com uma operação contra propagandistas russos, aumentando ainda mais a tensão nas relações. O meio de comunicação azeri Minval também publicou uma gravação de áudio do momento em que um militar russo recebia a ordem e dava instruções para atacar um alvo aéreo. Agora vamos ouvir o que a televisão estatal do Azerbaijão transmitiu durante este conflito. Olá, Azimuth 338, alcance 7.000, altitude 490, velocidade 118, rumo 230, o alcance já é 7, fogo, eu disse, repito, dispare de novo. A União Europeia se prepara para adotar o 18º pacote de sanções contra a Rússia. Segundo a agência Reuters, o documento pode ser aprovado nas próximas semanas. Em particular, o governo da Alemanha está pressionando os países da União Europeia a intensificarem as medidas restritivas contra Moscou. As novas sanções poderão atingir os setores da energia e do complexo militar industrial russo. Mais detalhes na nossa reportagem.
A Ucrânia pode vencer a Rússia foi com esse título que saiu um novo artigo na revista Foreign Affairs. Segundo especialistas, as sanções ocidentais contra Moscou dificultaram a condução da guerra e ações decisivas adicionais podem pôr fim ao conflito. Por exemplo, analistas do Instituto de Estudo da Guerra observaram que o Kremlin busca aumentar a produção de aviação de combate, mas esse processo é dificultado pelas restrições internacionais. A indústria de defesa russa enfrenta a falta de componentes e de mão de obra qualificada. Para complicar ao máximo a condução da guerra para o ditador russo, a Alemanha está convocando os países da União Europeia a adotarem o 18º pacote de sanções contra a Rússia. Putin deve entender que sua agressão não ficará sem resposta, enfatizou o ministro das Relações Exteriores da Alemanha. Precisamos aumentar a pressão sobre a Rússia em relação a um cessar-fogo, em relação às negociações de paz, e quero agradecer à Ucrânia por sua disposição nesse sentido, porque sabemos que é a Rússia quem está adiando as decisões, e isso é inaceitável para nós. Estamos tomando as medidas necessárias. O 18º pacote de sanções é um exemplo disso. Queremos convencer todos os parceiros europeus de que esse pacote seja eficaz, e também nossos parceiros americanos, para que os Estados Unidos tomem medidas correspondentes. Para a adoção do 18º pacote de sanções contra a Rússia, é necessário o consentimento dos 27 países membros da União Europeia. No entanto, a imposição dessas restrições continua sendo bloqueada pela Hungria, representada pelo seu primeiro-ministro Viktor Orbán. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um apelo à Alemanha para influenciar a posição de Budapeste. Segundo ele, o objetivo principal da pressão com sanções é reduzir os fluxos financeiros que a Rússia direciona para a condução da guerra contra a Ucrânia. Sei que há alguns desentendimentos com o governo oficial de Budapeste e, da nossa parte, dirigimos-nos à Alemanha, como líder da Europa, no que diz respeito ao seu diálogo com a Hungria. Acredito que é do interesse de toda a Europa que os pacotes contra a agressão da Rússia funcionem, que a Rússia sinta o alto custo desta guerra e que, por meio das sanções, sua economia sofra. E, sem dúvida, isso levará à redução dos recursos destinados à continuação da guerra. A aprovação do 18º pacote de sanções contra o Kremlin pode acontecer já na próxima semana. A informação foi dada por um representante da Dinamarca na União Europeia, pouco antes do início da presidência dinamarquesa no Conselho da União Europeia. Segundo a Rádio Liberty, as sanções devem atingir as receitas energéticas da Rússia e seu complexo militar industrial. Também podem ser incluídas na lista sancionatória empresas ligadas à chamada Frota Fantasma da Rússia. Além disso, a União Europeia propõe reduzir o preço-teto do petróleo russo de 60 para 45 dólares por barril. Como vocês sabem, temos preparado o 18º pacote de sanções nas últimas semanas. Esperávamos chegar a um acordo durante a reunião do Conselho Europeu. Na semana passada, isso não aconteceu. Espero que possamos chegar a um acordo sobre essa questão, incluindo os elementos relacionados ao gás, na próxima semana. Carsten Grombeck Jensen, representante da Dinamarca na União Europeia. Em entrevista à imprensa. Além da preparação do novo pacote de sanções, a União Europeia prorrogou oficialmente as restrições setoriais contra a Rússia até 2026. Essas medidas foram introduzidas pela primeira vez em 2014 e ampliadas significativamente em 2022, após o início da invasão em grande escala à Ucrânia. A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, enfatizou que a pressão sobre a Rússia continuará enquanto ela não encerrar a guerra contra a Ucrânia. Hoje, a União Europeia acordou oficialmente prorrogar as sanções setoriais contra a Rússia. Continuaremos exercendo pressão sobre Moscou para que cesse a guerra na Ucrânia. Cada sanção enfraquece a capacidade da Rússia de conduzir a guerra. Kaja Kallas, alta representante da União Europeia para os Assuntos Exteriores e Política de Segurança na rede social X. Paralelamente à União Europeia, os Estados Unidos também trabalham na implementação de novas medidas restritivas. Desde abril, um projeto de lei está pronto no Senado americano, prevendo tarifas de 500% para os países que comprarem petróleo do país agressor. 84 dos 100 senadores estão prontos para votar a favor do projeto de lei, afirmou o senador republicano Lindsey Graham. Segundo ele, o presidente Donald Trump apoiou esse documento. A reportagem foi preparada por Mikita Skoblikov.
Encerramos por aqui. Se achou o conteúdo útil, curta o vídeo e compartilhe sua opinião conosco nos comentários. Agradeço a sua atenção. Slava Ucrânia!